O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, né? Para nós é uma festa muito importante, pelo fato de que foi um dos primeiros templos que os cristãos puderam erguer depois da perseguição. Lembremos, os cristãos não tinham templo. Quem tinham templos eram os pagãos, que tinham templos, e os templos que eles tinham, quem habitava somente ali era a divindade. Para os cristãos, templo, né, era o próprio corpo deles. Lembremos, depois que Jesus morre e é rasgado o véu do templo, o corpo dele se torna o verdadeiro templo. E aqueles que habitam com Jesus, habitará também dentro do templo. Então, para os cristãos, então, Padre, por que esta festa, né? A primeira igreja, porque mesmo os cristãos sendo templo, eles precisavam de um lugar para se reunir, a eclesia, a igreja, né? Para se reunir, para aqueles que amam a Deus e queriam estar mais com Deus, né? Então, é uma das festas, né, que para nós cristãos é celebrar, que é uma grande alegria, porque pelo fato dessa primeira igreja, como se fosse a mãe, e é de fato a mãe de todas as igrejas, essa festa foi consagrada pelo Papa Silvestre no dia 9 de novembro de 324, no início do cristianismo, nos primeiros séculos. A festa que no princípio então era celebrada apenas em Roma, passou a ser festa universal, e a honra da igreja, chamada mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e de toda a igreja do mundo. Então, é celebrar ali para nós como se fosse o início, né, da igreja visível que nós temos. Mas não só celebrar um templo físico, porque templo físico que é consagrado, né, todas as igrejas são consagradas, né?
as pessoas aqui da paróquia, se lembrar, né, se é paroquiano há um bom tempo aqui, lembra que foi consagrado o altar. Eu lembro que Dom Milton veio e consagrou aqui, né, o altar, teve todo o rito. Mas não só de um templo físico. Quando nós somos batizados, uma das preces, né, do batismo diz que essas pedras vivas, quem são essas pedras vivas? Somos nós, filhos de Deus, batizados. Nós somos as pedras vivas do templo. Nós somos aqueles que foram incorporados no corpo místico de Cristo. E para nós celebrar um templo, né, a dedicação da Basílica de São João Latrão, para nós também é oportunidade de meditar e ver como eu estou cuidando desse templo. Se para os pagãos quem ficava dentro do templo era somente a divindade, para os cristãos nós temos a graça de que a divindade, Deus Supremo, a Santíssima Trindade, quando nós somos batizados, habita no nosso coração. Não é por coisa mínima, né? Nós só temos Deus quando nós somos batizados. Nós temos a grande Trindade quando nós somos batizados. A divindade, que para os pagãos eles não tinham acesso à divindade, Deus, para os cristãos, quis se revelar, e não só se revelar, Ele quis se fazer um com os cristãos. Para nós é muito amor. Que Deus é esse que não só se revela, mas quer fazer habitação no nosso coração? Tanto que na Trindade, né, tem um termo chamado inabitação trinitária, que todos nós temos quando nós somos batizados. Mas não é só por ter essa inabitação trinitária. Agora eu conheço e sei que Deus habita dentro do meu coração. Ele habita e eu agora tenho consciência. E o que eu vou fazer com isso? Porque só saber que Ele está habitando dentro do meu coração, só saber que Ele quis se fazer presente, quis se fazer meu amigo, né? Porque eu não sei se algum amigo seu já habitou seu coração. Algum amigo seu já está no teu íntimo, mais íntimo. Deus está. E agora vem a segunda parte. Eu conheço, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou templo da Santíssima Trindade. Isso, os cristãos batizados, né? Deus não só criou as coisas e deixou umas certas digitais, que nós vemos a presença de Deus nas coisas, mas Ele criou o ser humano e só não quis somente ter as digitais dele em nós, além de sermos criados à imagem e semelhança dele. Ele quis habitar dentro desse templo, mas vem nós e não cuidamos desse templo. Vem nós e vamos fazendo o templo somente como algo externo, né? Quando as pessoas se arrumam, né, para as outras pessoas verem. E é natural, né, tomar um banho, né, lavar a cabeça, passar perfume, né? É natural, mas é um cuidado tão excessivo com o templo externo que eu não cuido do templo interno. Se é um cuidado para os outros ver, tá bom, né? E agora? Deus está dentro do meu coração. E para quem eu devo me cuidar? É para Ele. E como eu vou me cuidar? Porque se a Santíssima Trindade habita no nosso coração, nós temos aqui consciência, né? Todos nós temos consciência. E Ele habita não só como um Deus que está ali dentro, né? Ele habita querendo ser amigo. E Ele vem ao nosso encontro. Lembremos, Jesus não chama mais
servos, mas vos chamo amigo. E todo dia se dá aqui, e todo dia se dá em cada altar para alimentar os seus amigos. Ele tem uma sede, uma necessidade assim de estar junto conosco. Mas nós temos a consciência, mas não queremos aqui corresponder a essa amizade. Nós sabemos muito bem que quem tem amigos, né, é por duas vias, né? Ele se dá, o amigo se dá a você e você se dá ao amigo. Jesus se dá a nós diariamente. Mas e nós? Estamos nos dando a Jesus? Eu, na minha oração, eu estou me doando a Jesus? Eu tenho Ele como verdadeiro amigo? Eu tenho Ele, eu tenho sede, eu tenho necessidade de conversar com Ele durante o meu dia? Quando eu comungo, quando Ele está mais próximo de mim, eu fico para conversar com Ele? Padre, mas eu não sei nem o que falar. Como você fala com um amigo. Esteja na presença dEle. Deus habita no nosso coração e quer fazer com que nós não só tenhamos essa consciência, mas Ele quer esse trato de amizade. Nós temos uma grande diferença dos templos pagãos, que só habitava ali a divindade. Deus vem, habita no nosso coração, e nós também temos a graça de que Deus também habita dentro da igreja, né? Ali, o sacrário, né? Onde Ele está presente também. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos a graça, né, de corresponder a essa amizade com Jesus. Ele, né, deseja habitar o nosso coração e vai habitar, mas não só habitar. Agora, como eu vou cuidar para que Ele habite? As mulheres, né, limpam casa, os homens também, eu acho, né? Limpam casa, faz tudo. Cuidemos do nosso templo, o templo do Espírito Santo, o templo que Deus habita. Não deixemos que as coisas mundanas, as coisas que interferem a nossa amizade com Deus, destrua ou faça cada vez mais diminuir essa consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.